Boa noite a todos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de muita alegria para mim voltar aqui novamente para pregar a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que destrói os corações duros e restaura os corações quebrados. Então, se você acredita nessa certeza, abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Primeiro dos evangelhos, Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Capítulo 14, a partir do versículo 22. Fácil de achar. Primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22, a gente vai ler até o 33, Deus já tem falado aos nossos corações, glória a Deus por isso, através de louvores, e aqui nós estamos para ouvir a voz do Senhor diretamente através da sua santa e poderosa palavra, amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Todos acharam, amém? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele o auxílio para a iluminação das nossas mentes, para o entendimento da sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Deus, se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe a este lugar, Senhor. Poderíamos estar em qualquer outro, mas foi o Senhor que nos trouxe aqui e nos ajuda com essas lições dessa tempestade que os discípulos passaram. E, meu Deus, se alguém aqui estiver passando por alguma tempestade, que essas lições venham servir também. Gere em nós confiança em Ti. Gere em nós adoração em meio à crise, assim como esses discípulos. Gere em nós, Senhor, renovação da nossa fé. Gere em nós, Senhor, um conhecimento mais e mais de Cristo Jesus em nossas vidas. Que a Tua palavra venha transformar o nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso estamos aqui, derramando a Tua graça e da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, muito já foi se falado ao longo da história humana sobre a dor e o sofrimento. Muitos já escreveram livros e livros, muitos já fizeram tratados e tratados, falaram sobre o assunto do mal, a dor do sofrimento humano. Mas existe um rapaz
já falecido, século passado, paraibano. O nome dele é Leandro Gomes de Barros. Ele criou um poema para falar da dor e do sofrimento humano. Leandro Gomes de Barros, ele vai dizer o seguinte sobre a dor e sobre o mal que o sofrimento causa nos seres humanos. Ele vai dizer o seguinte: se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida enorme é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também do que é aquele feito que não dorme e nem come, mas mesmo assim vive satisfeito. Por que aqui então ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque uns são felizes e outros sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Poeta paraibano de Pombal, Leandro Gomes de Barros, fez esse cordel, esse poema sobre a dor e o sofrimento humano. Mas o que faltou para ele foi iluminação do Espírito Santo na vida dele. Poema bonito, que toca profundamente, mas que carece do Evangelho, carece da boa notícia. E nós, como o povo da esperança, sabemos. Mas ele, infelizmente, não soube. Porque ele vai dizer que quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É como se Deus, na tentativa de impedir o mal, ele errasse na pitada e isso gerasse mais dor e sofrimento para os seres humanos. Que Deus é esse que não tem controle sobre todas as coisas? Que Deus ilimitado é esse que muitas vezes parece querer livrar o sofrimento humano, mas não tem essa capacidade? Claro que não. E ele fala também que dívida enorme é essa que o homem tem que morrer para pagar. Meus irmãos, nós que já temos o Evangelho de Cristo Jesus, sabemos que a dívida já foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não precisamos, através das nossas obras, chamar a atenção de Deus, tentando pagar uma pena que Ele sobrepôs sobre nossas vidas. Não, não é isso. O que nós entendemos é que Deus usa, muitas vezes, o mal, a crise, a dor, para transformar em bem na vida dos seus filhos. É como Dr. R.C. Sproul vai dizer, na mão invisível de Deus, Deus controla a vida dos seus filhos com a sua mão invisível. E muitas vezes a dor e o sofrimento são bênçãos disfarçadas de Deus para os seus discípulos. Meus irmãos, nós, como o povo da esperança, nós acreditamos que Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele está no centro do universo, controlando a minha e a sua vida, a vida da minha e da sua família, a vida da sua igreja. Nada foge do controle dele. E aqui a gente aprende algumas lições da tempestade, de sofrimento, de crise, de pânico. Aqui nós podemos aplicar algumas lições para as nossas vidas. Mas antes de entrarmos nessas lições, a gente precisa entender um pouquinho do panorama de Mateus. Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino. E o reino, ele tem o seu rei. O rei que controla todas as coisas, o rei que dirige a vida dos seus discípulos. É interessante a gente ver aqui pelo menos 5 grandes discursos no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus pode ser dividido nos 5 grandes discursos. No discurso do monte, né, na pregação do monte, do sermão do monte. Ele vai falar também da propagação do reino de Deus através dos seus discípulos, a partir do capítulo 10. No capítulo 13, ele vai contar algumas parábolas do reino. Né? Então, ele vai, se na ética do reino ele fala no sermão do monte, ele sempre vai falando do reino nos outros discursos, nos outros sermões. Ele, no capítulo 18, ele vai falar da igreja, que é propagadora desse reino, que é agente do reino de Deus aqui na terra. E no final, ele vai falar do seu sermão escatológico, a vinda completa do reino de Cristo Jesus sendo estabelecido aqui na terra. E no final, no capítulo 28, ele vai dizer: vocês devem ensinar tudo aquilo que eu ensinei. É isso que o Evangelho de Mateus pode ser resumido nos discursos principais de Jesus, nas pregações principais de Jesus. Mas entre esses discursos a gente vê milagres, a gente vê acontecimentos,
E aqui no capítulo 14, a gente vê anteriormente Jesus fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando toda aquela multidão. Em primeiro lugar, a gente sabe que os discípulos ainda não tinham proferido nenhuma palavra de adoração a Deus. Isso é interessante no Evangelho de Mateus. Que o Evangelho de Mateus, ele não começa dizendo o que é que os discípulos falam. Não sei se você já percebeu isso. Do capítulo 1 já vai falando do nascimento de Cristo Jesus, depois já vai falando do seu batismo no Rio Jordão, né? Depois vai falando também da sua tentação no deserto, e ele vai chamar um por um os seus discípulos. E os discípulos não falam nada. Jesus diz, segue-me. E eles deixam tudo e seguem Jesus. Interessante. Os discípulos só vão falar no capítulo 8, versículo 25, em outra tempestade. Jesus está dormindo no barco e eles veem aquela tempestade sobrepondo sobre o barco que estavam ali, e eles vão clamar, Senhor, não te importa que morramos? Não te importa que pereçamos? A primeira vez que os discípulos falam é para clamar ao Senhor. Isso só mostra o quê? Só mostra as dificuldades que os discípulos façam, as dificuldades em que os discípulos enfrentam na vida. Mesmo assim é você e eu. A gente facilmente se dispersa, a gente facilmente pensa que Deus não está a nosso favor e a gente clama. Quando vão falar é para suplicar por socorro. Parece comigo, com você. O Evangelho de Mateus nos ensina isso em relação ao discipulado. Ensina as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas, acima de tudo, a nossa dependência do Mestre, Cristo Jesus. Por isso que eles vão dizer, socorre-me. Os fariseus diziam que Jesus era mais um mestre da lei qualquer. As multidões ovacionavam Jesus dizendo que ele era o Cristo. Alguns, os discípulos, sabiam, iam conhecendo aos poucos quem era Jesus, mas a tempestade aqui, nesse momento, vem para arrancar da boca dos discípulos a profissão de que Cristo, de fato, é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo, de fato, é o Deus encarnado. Tempestades vieram na vida dos discípulos para eles adorarem a Deus. Mas, diante disso, desse panorama do Evangelho de Mateus, eu quero levantar uma verdade a partir desse texto. E a gente vai meditar nessa verdade no decorrer da pregação, onde todas as outras coisas vão girar em torno dessa verdade. A verdade é a seguinte, de que Cristo Jesus permite muitas vezes tempestades na vida dos seus discípulos a fim de lhes ensinar lições preciosas. Vou repetir. A verdade, à luz desse texto, para a nossa meditação, é que Cristo Jesus muitas vezes permite tempestades na vida dos seus discípulos a fim de lhes ensinar preciosas lições. E a pergunta que fica, Moás, que lições preciosas são essas? Vamos à luz do texto. Em primeiro lugar, a primeira lição que a gente aprende está no versículo 22, onde muitas vezes obedecer a Jesus não nos leva a lugares de calmaria, mas sim de tempestade. 22, versículo 22, se você está com a Bíblia aberta, mantenha para a gente meditar nesse texto. Vai dizer, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Meus irmãos, perceba a ênfase nesse verbo aqui, insistiu. Jesus insistiu, ou em outras versões, Jesus compilou, Jesus ordenou, ou Jesus obrigou. E qual é a ação dos discípulos? A causa é Jesus pedir. É uma ordem. E o efeito é a obediência dos discípulos. Interessante isso aqui. Os discípulos obedeceram à voz de Cristo Jesus, o que acarretou em tempestades. Então, muitas vezes em nossas vidas, vamos obedecer à voz de Deus. Vamos obedecer à palavra de Deus, mas isso não nos deixa imunes às crises, às tempestades. É isso que nos ensina logo nesse primeiro versículo. E o que é que isso nos ensina, meus irmãos? Se a gente for olhar, claro que a Bíblia fala da lei da semeadura. Aquele que planta, ele vai colher.
Não é isso? Um exemplo bem claro é a vida de Jonas, do profeta Jonas. Quando o próprio Deus, melhor dizendo, insiste para que Jonas vá até Nínive. E ele vai de contrário à voz do Senhor. Ele vai para Tarsis. Tenta fugir da presença de Deus. O que é que vem na vida de Jonas? Uma tempestade. Tempestade interessante, né? A desobediência do profeta vem tempestades. Muitas vezes vem tempestades por conta da nossa desobediência, por conta de pecados, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A lei da semeadura existe, de fato, mas nem sempre é assim, porque muitas vezes a gente pergunta, está tendo uma crise em casa, está tendo conflitos na igreja, estou mal no meu trabalho, há perseguição no meu trabalho, há perseguição em casa, de alguma forma, está acontecendo algo grave na minha vida. E a gente fica se questionando, será que de fato eu estou em pecado? Será que Deus está me punindo? Será que de alguma forma eu pequei e não sei? Isso era o questionamento de Jó. Não sei se você lembra. E os amigos de Jó, os amigos da onça, né, para dizer a verdade, eles diziam, Jó, confessa logo o teu pecado, não tem condição não, tu perdeu todos os teus filhos, tu perdeu todas as tuas riquezas, e do jeito que tu está aí, cheio de feridas no teu corpo, isso não pode ter acontecido se não for pecado. Confessa logo o teu pecado diante de Deus. E Jó chega a dizer que queria que Deus o colocasse, ele pedia a Deus que o colocasse numa balança para ver onde é que ele errou. Para ver onde é que ele errou. E a gente sabe, conhece a história, que não foi por conta de pecado. A gente sabe que foi o próprio Deus que permitiu aquilo na vida de Jó. Interessante. Porque isso nos ajuda, meus irmãos, a perceber que muitas vezes crises, problemas na minha, na sua vida, questões, nós como jovens muitas vezes perguntamos qual decisão tomar, e quando tomamos uma decisão, quebramos a cara, perguntando, meu Deus, será que eu errei mesmo? Será que eu estou em pecado? Mas isso muitas vezes revela que há algo incompleto em nossas vidas. E o que é? A obra da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente sabe muito bem, em Romanos capítulo 8, qual é o fim principal na vida dos filhos de Deus. Que aquele que predestinou antes da fundação do mundo, ele governa todas as coisas e faz com que todas as coisas cooperem para a vida dos seus filhos, para que sejam cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Então, a obra da graça na minha e na sua vida demonstra que o discipulado está incompleto muitas vezes. Vamos falhar, vamos errar, e isso é bom muitas vezes porque Deus está nos moldando. Deus está transformando o meu e o seu coração, e muitas vezes quebrando o meu e o seu orgulho, para que a gente perceba que as coisas na vida não acontecem pela força do nosso braço, mas pela graça do Senhor Jesus que sustenta cada um de nós. Essa é a primeira lição. Muitas vezes, obedecer a Jesus nos leva a tempestades e não a lugar de calmaria. Então, a graça, ela nem sempre vai ser confortável, mas ela sempre será transformadora na minha e na sua vida. Jesus, ele não quer, muitas vezes, o conforto na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã, mas ele quer transformação. A prensa de Deus, ele como oleiro e nós como vasos nas mãos dele. Amém? Segunda lição em relação a esse texto, em relação a lições de uma tempestade que a gente pode aprender, é que os olhos do Senhor Jesus sempre estará com o seu povo. A gente não vê aqui nesse texto, mas tem um texto paralelo que fala sobre esse mesmo acontecimento, que é em Marcos capítulo 6. No versículo 48 vai dizer que Jesus avistou de longe os seus discípulos, no versículo 48. Jesus viu de longe as tempestades que estavam vindo na vida dos seus discípulos. Que lição preciosa a gente já pode tirar aqui.
que sempre, pode ter certeza, sempre, não é um mandato de 4 anos que se pode prorrogar por 8, que dá uma pausa, que dá um cochilo. Não, sempre os olhos do Senhor estão na vida dos seus discípulos, mesmo em meio à tempestade. Muitas vezes passamos por crises, por lutas, e pensamos que estamos sozinhos. Nossos pais não nos entendem, nossos familiares não nos entendem, amigos não nos entendem. Muitas vezes pensamos que estamos sofrendo e não tem ninguém para nos acolher. Estou abandonado, estou sozinho nessa dor, nesse sofrimento. Mas mesmo que isso aconteça, provavelmente não, mas mesmo que isso aconteça, tenha certeza de que Deus sempre estará com você. Isaías 48, a partir do versículo 15, o profeta vai dizer que Jerusalém clama a Deus dizendo: o meu Senhor abandonou. O Senhor de Israel abandonou o seu povo. E Deus vai dizer o seguinte: ainda que uma mãe esqueça do seu filho, sendo esse que ainda mama, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, ó Jerusalém. Eu não me esquecerei de ti, ó Sião. Deus não esquece dos seus. Deus não se esquece de nós. Mesmo que nós pensemos que nós estamos sozinhos, os olhos do Senhor estão sobre nós, mesmo em meio à tempestade. Você percebe isso? Não é os olhos de Adivandro, não é os olhos do líder, não é os olhos do seu pai, da sua mãe. Não, porque os nossos olhos como humanos vamos falhar. Mas os olhos de Deus estão sobre nós constantemente, mesmo em meio à tempestade, porque Deus não cochila, Deus não dorme, e é isso que o salmista vai dizer: eu posso dormir em paz, eu posso pegar no sono, porque o Senhor não dorme. Logo me deito, em paz me deito, né? E pego no sono, porque Deus não dorme. Por isso você pode estar tranquilo, você pode crer no amanhã. Se é dúvidas, se é ansiedade em relação ao futuro, nessa crise, nessa pandemia, pensar que está sozinho, você pode pensar dessa forma, você pode agir dessa forma, mas saiba, a partir da palavra de Deus que está sendo pregada, que Deus sempre está com os seus filhos, Ele não nos abandona. Seus olhos estão sobre o seu povo constantemente. Mas o que é mais importante é o que vem depois. Os olhos do Senhor Jesus estão na vida dos seus discípulos ali, observando todas as coisas. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 25. Veja comigo, alta madrugada. Na versão Almeida vai dizer, na 4ª vigília da noite. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha só, Jesus vai andando sobre o mar. Tem noção disso? Aqui já é um milagre. Mas a gente às vezes passa batido, conhece tanto a história que a gente não percebe a grandeza disso. Jesus olha, vê a tempestade na vida dos seus discípulos, ele vai alta madrugada ou na 4ª vigília da noite. Interessante que os judeus dividiam em 4 vigílias à noite. Das 6 da noite até as 9 era a primeira. Das 9 até a meia-noite era a segunda. Da meia-noite até as 3 da manhã, terceira. Das 3 da manhã até as 6 da manhã é a 4ª. No último, aos 45 do segundo tempo, sabe? É como se fosse isso. A ideia é essa no texto. Jesus vai salvar os seus discípulos. Isso é interessante demais. Isso demonstra que, muitas vezes, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Sabe? A gente pensa, nossa, essa pandemia está demorando demais. Essa tempestade na minha vida já passou da hora já. Mas saiba que nada acontece por acaso na vida dos discípulos de Cristo Jesus. O sofrimento nunca é em vão na vida dos filhos de Cristo Jesus. A gente sabe muito bem a partir do texto de João, capítulo 11, quando Jesus, de propósito,
ele demora quando Lázaro, ele recebe a notícia que Lázaro estava doente, mas ele sabia que Lázaro já havia morrido. E ele, propositadamente, ele demora. O texto diz que Jesus ama muito Lázaro, mas demora. Percebe a tensão do texto entre o amor de Deus para com Lázaro e a demora dele? Por quê? Porque o milagre foi maior na vida dele. Porque só demonstrou mais ainda que Cristo Jesus é de fato o próprio Deus. Mesmo assim é na minha e na sua vida. Muitas vezes coisas acontecem para que saia da nossa boca a adoração. Para que nós prostremos diante de Deus, dobremos o nosso coração e reconheçamos que nós não temos os recursos necessários por nós mesmos, mas é a graça de Deus. É nos 45 do segundo tempo que ele vem para dizer que você percebe que pela força que você tem, você não consegue sair dessa tempestade. Muitas vezes as pessoas pensam que a sociedade vai melhorar por conta da economia. Basta a economia e tudo vai mudar. Vai ser uma sociedade muito melhor. Todos vão se dar bem, estar de mãos dadas, rodando um ao outro e dizer coisa boa. Mas não. O problema é o coração do homem. O problema somos nós mesmos. E as crises vêm, as tempestades vêm para transformar o nosso coração. E perceber que a transformação necessária, que a salvação necessária não vem das nossas mãos, mas vem da graça de Deus. Os passos que Jesus está dando aqui são passos de misericórdia. Cada passo que Jesus está dando aqui. Você percebe, tenta imaginar esse milagre. Você já tentou andar sobre as águas? Numa piscina assim, na praia? Você tem noção que Cristo Jesus, como sendo Deus, e como sendo homem também ao mesmo tempo, vai até os seus discípulos andando sobre as águas. Interessante que Marcos coloca uma nota de que Jesus veio andando sobre as águas, ele passa o barco, ele volta. Tamanha velocidade, interessante. É como se ele estivesse querendo ficar na frente, de frente para os seus discípulos. Cada passo que Cristo está dando são passos de misericórdia para salvar os seus discípulos. Porque já pensou se Deus somente fosse poderoso e não misericordioso e gracioso? Já pensou toda aquela situação ali? Os discípulos morreriam. Ai de mim que eu estou perecendo. O santo veio até mim e eu não consigo aguentar tamanha glória. Mas ele vai com misericórdia, com graça, salvar os seus discípulos. Mas não somente isso. A gente percebe isso é interessante, quando os discípulos viram andando sobre o mar, versículo 25. Olha o que eles vão dizer aqui, ó. Ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram. É um fantasma. Muitas vezes o problema na nossa vida é desse tamanho, mas a percepção que nós temos, a gente engrandece esse problema. Está fora do nosso alcance por demais. O problema é desse tamanho, mas a nossa compreensão falha, assim como um dos discípulos, pensa que é um fantasma, uma coisa muito maior do que era. Interessante é que os evangelistas é como se eles fossem comentaristas de futebol. Tenta imaginar isso. Quando o narrador de futebol ele está dizendo lá, narrando, o fulaninho de tal pegou a bola, chutou e foi gol. Aí ele passa a palavra para o comentarista. Ele não vai repetir a mesma coisa que o narrador disse. Tem alguns que fazem isso, né? Papagaio, repete. Mas o comentarista ele está ali para dar aquele argumento técnico para os leigos que estão assistindo. Olha, essa formação tática e tal, esse posicionamento. Mesmo assim, são os evangelistas. Tenta imaginar isso. Cada narrativa aqui, cada história que eles estão narrando, não estão aqui por acaso. Existe um teor teológico por trás. Existe um arcabouço teológico. Todas as narrações dessas histórias, desses milagres, têm um propósito por trás.
E muitas vezes eles fazem essas narrações pensando no Antigo Testamento. Abra comigo em Jó. Interessante. Jó capítulo 9, versículos 6 até o 8. O que é que Mateus tinha em mente ao escrever que Cristo Jesus andou sobre o mar? Jó, antes de Salmo, capítulo 9, versículo 6 até o 8. Amém? Olha só o que a palavra do Senhor diz. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol, e ele não brilha. Ele venda e esconde a luz das estrelas. Olha o 9. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. O que é que ele está falando aqui? De quem que ele está falando aqui, gente? De Deus, né? De Deus. Se a gente for olhar todo o contexto, ele está falando de Deus. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Meus irmãos, todas as histórias narradas, todos os milagres detalhados não estão por acaso. Porque ele sabe que só quem anda sobre o mar é Deus, não é qualquer pessoa. Não é mais um curandeiro, não é mais um mestre da lei, não é mais um líder religioso. Não, o próprio Deus está ali, o próprio Deus, Cristo Jesus, o Rei da Glória, aquele que se encarnou, está indo ali salvar os seus discípulos, porque só Deus anda sobre as ondas do mar. Mas os discípulos, com medo, não percebem isso e dizem: é um fantasma. Toda aquela situação. Mas, meus irmãos, que a gente já aprende uma terceira lição, que a voz que precisamos ouvir em meio à tempestade é a voz do Senhor. Precisamos ouvir, porque é isso que necessitamos realmente, ouvir a voz do Senhor na tempestade. Veja comigo, ele vai dizer aqui, no versículo 26, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus, o 27, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo, coragem. Eles ouviram a voz do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor nas tempestades. Qual voz você escuta na tempestade, na crise? Nessa pandemia é interessante que muitas pessoas já ouviram de tudo, né? Falsas notícias, fake news, né? Fake news, ligava de manhã, só falava disso. Ligava de noite, quando chegava ao trabalho, só falava disso. A gente ouvia os outros, teoria da conspiração de lá, não sei quem de lá, para cá, e tome falsa notícia, e tome notícia ruim, isso enchendo a gente como esponja, só absorvendo. E quantas pessoas deram cabo de sua vida por conta das notícias ruins que as rodeavam? Quantas pessoas entraram em crises de ansiedade por conta dessas más notícias sendo propagadas e espalhadas? A gente tem que ser realista ao que está à nossa volta de fato. Mas ficar só com isso, meus irmãos, somos frágeis demais. Somos discípulos de barro, né? Com pés de argila, facilmente quebráveis. Decepcionamos os outros nos decepcionam. Aumentamos demais a crise, muitas vezes, em nossa mente. Mas qual é a voz que precisamos ouvir na tempestade? Qual é a notícia? A boa notícia. E ela está aqui na palavra do Senhor. Quantas pessoas deixaram de vir para os cultos e ainda continuam sem vir porque se apegaram à má notícia? O que nos ergue como os discípulos de Cristo é a boa notícia, o Evangelho, é a voz do Senhor. Será que na tempestade você dá prioridade a ouvir a voz do Senhor? A gente ouve de tudo, qualquer coisa, mas muitas vezes menos a voz do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor na tempestade, por isso que Jesus vai dizer: coragem, sou eu, ou eu sou, no grego, né? Para demonstrar que de fato é o próprio Deus. Isso nos leva
a Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta a Deus: Deus, quando eu chegar diante do teu povo para libertar o povo da escravidão do Egito, o que é que eu devo dizer para eles? Diga que o Eu Sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Eu Sou te enviou e vai libertar das mãos do Egito através de você. O Eu Sou. O próprio Cristo Jesus se apresenta como Eu Sou na vida dos seus discípulos e dizem coragem. E aí aqui está, a coragem dos discípulos deve estar em quê? Coragem em quê? Na força deles de remar para sair daquela tempestade? Na capacidade intelectual deles? A coragem dos discípulos de Cristo Jesus deve estar em Cristo Jesus, que acalma a tempestade. A nossa coragem não está nas finanças da igreja. A nossa coragem não está no saldo positivo no final do mês. A nossa coragem de continuar a viver não é por conta de político. A nossa coragem de continuar caminhando na caminhada cristã não são os que estão à nossa volta, porque muitas vezes vão nos decepcionar e nós vamos decepcionar também. A nossa coragem como filhos de Deus, como igreja do Senhor, deve estar em Cristo Jesus somente. Eu fico imaginando os primeiros leitores, quando receberam o Evangelho, que estavam sofrendo perseguição. Eles lendo isso aqui, coragem de permanecer fiel, mesmo na hora da morte, coragem para dar bom testemunho de Cristo Jesus, mesmo diante da perseguição. Porque a nossa coragem não vem de nós mesmos, mas a nossa coragem, como os cristãos, nesse mundo caído, deve estar em Cristo Jesus. De poder ir para a universidade e se manter fiel a Deus, de poder ir para o trabalho e se manter honesto para a glória de Deus. É a coragem que nos dá para podermos enfrentar a luta diária contra o pecado, porque isso não vem de nós mesmos, vem de Cristo Jesus, que diz: eu sou, eu estou com vocês. Então, coragem. Tenha coragem esta noite. Se você está lutando contra o pecado, está na tempestade, na crise, quero lhe apresentar aquele que é maior do que tudo isso, porque ele vai andando sobre esses problemas todinhos. Mas a quarta lição que nós aprendemos sobre lições dessa tempestade aqui é que muitas vezes Deus vai permitir que afundamos nas nossas tempestades para que os nossos olhos sejam redirecionados a Cristo Jesus. Muitas vezes Deus vai permitir isso, que a gente se afogue, se afunde, para que a gente se recomponha, para que a gente redirecione os nossos olhos para aquele que realmente pode nos salvar. Ele vai dizer que Pedro, quando ouviu que era Jesus, ele, como se fosse tomar de coragem realmente, né? Rapaz, é Jesus que está aí então, né? Então acho que eu vou. Aí ele disse: manda ir ter contigo por sobre as águas. Aí o versículo 29 vai dizer: venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Interessante. A ideia aqui é que ele ficou hesitado, ele hesitou. Ele olhou a situação ali, olhou o que estava à sua volta. Mas se a gente for olhar depois para o que vem em relação à pequena fé, a gente percebe que ele duvida do próprio cuidado de Cristo Jesus. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que é que manteve Pedro de pé naqueles instantes ali? Foi a fé de Pedro que o manteve de pé, andando sobre as águas ali por aquele instante? Será que foi a fé dele? Foi a força da fé de Pedro que o manteve ali caminhando, chegando até perto de Cristo Jesus? Ou foi o próprio Cristo Jesus que o manteve de pé? Porque a resposta para essa pergunta vai dizer muito bem a nossa compreensão em relação à salvação, a nossa compreensão como um todo.
Porque o que mantém de pé o discípulo na caminhada não é a fé do discípulo, mas é o próprio Jesus que mantém o discípulo. Mesmo assim é na minha e na sua vida, porque a gente muitas vezes pensa que a fé cristã ela é algo ascendente. Nunca vai ter falhas, nunca vai ter trupicões, nunca vai ter quedas. Meus irmãos, não é verdade. A gente vai falhar, a gente vai pecar, a gente vai cair, a gente vai submergir, vai se afogar muitas vezes. Mas que bom que não depende de nós, porque é o Senhor Jesus que nos sustenta. Agora, eu não estou dizendo aqui que a gente não pode manter a nossa responsabilidade humana, né? Porque é pela graça, então eu posso andar de qualquer jeito, eu posso andar aí surfando, esquiando. Pedro pensou possivelmente assim, né? Quem entende assim é porque não entendeu a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela nos constrange, ela nos humilha, ela nos faz perceber que o que nos mantém de pé não são as nossas obras, não são as nossas forças, mas o Deus que trabalha em nós para fazermos boas obras. Por isso que nós podemos amar a nossa família, por isso que nós podemos ser bons exemplos no trabalho, bons exemplos nos estudos, por isso que nós podemos contribuir com missões para a obra do Senhor, ser uma bênção de Deus aqui na igreja local, onde quer que estejamos, porque é Deus quem trabalha em nós essa boa obra, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Meus irmãos, se a gente entender isso aqui, já é de grande valia para as nossas vidas. Nós, como os discípulos fracos, nos mantemos no caminho, não pela nossa força, não pela força e potência da nossa fé, mas é pelo próprio Jesus Cristo que nos mantém de pé na caminhada. Nós vamos chegar lá porque Jesus, Ele que nos sustenta, de glória em glória, de fé em fé, cada passo, Deus nos sustentando, Deus nos reerguendo quando muitas vezes vamos cair. E você que está possivelmente nesse momento se afogando, não sei qual a situação, você esteja caído no buraco do pecado, clame o Senhor Jesus assim como clamou Pedro. Por isso que ele vai dizer, Senhor, salva-me, no versículo 30. Porque ele sabe que por ele mesmo ele não consegue se salvar. Por isso que ele vai dizer, Senhor, salva-me. E mesmo assim é na minha e na sua vida, no momento de crise, no momento que você está caindo, que você está no chão, que você pecou, clame ao nome do Senhor Jesus. Uma oração curta, uma oração pequena, muitas vezes é uma oração grandiosa, porque expressa aquilo que está em nosso coração, em nossa alma. Muitas vezes podemos expressar e não entender, e as pessoas que estão à nossa volta também, mas que bom que temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a palavra vai dizer, em Romanos capítulo 8, que a gente não sabe nem orar quando convém. E Tiago, capítulo 2, vai dizer que a gente, quando pede, pede mal. Que bom que nós temos o Espírito Santo para interceder por nós. Que bom que nós temos o próprio Cristo, à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, Ele como um advogado fiel. Por isso que em João, capítulo 2, vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Clame ao nome do Senhor, clame ao nome do Senhor. Salva-me, Senhor, assim como fez Pedro. E ele vai dizer aqui, no versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? É interessante aqui que no grego, pequena fé não são duas palavras, como no português, pequena fé. No grego é só uma palavra, que muitas vezes a ideia aqui dessa palavra é de desconfiança. A ideia aqui de pequena fé não é a fé como o grão de mostarda que aparece nos outros relatos, né? Porque Jesus vai dizer
que mesmo que você tenha uma pequena fé, coisas grandes você pode fazer com ela, né? Pedir para um monstro ser transportado, ele vai ser transportado. Aqui não é essa pequena fé em relação do tamanho de um grão de mostarda. Porque ali do tamanho do grão de mostarda, o foco principal é no objeto da fé. Se o objeto da fé está direcionado a Cristo Jesus, então grandes coisas podem acontecer com essa pequena fé. Mas essa pequena fé aqui é de desconfiança. Porque isso aparece, e isso é muito visto em Mateus, é interessante, Jesus chamando seus discípulos de homens de pequena fé. Isso não é a primeira vez, isso aparece constantemente. Os discípulos é aqueles que são reconhecidos como homens de pequena fé. A gente vê isso em Mateus capítulo 6, versículo 30, quando Jesus vai dizer que o vosso Pai Celestial bem sabe do que vocês precisam. Os gentios correm atrás de comida, de bebida, de vestimenta, mas o vosso Pai Celestial bem sabe do que vocês precisam. Ele cuida muito bem das aves do céu. Ele cuida muito bem dos lírios do campo. Será que Deus também não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé, assim como cuida? Se Ele faz isso com sua natureza, com seres menores, será que Ele não vai fazer isso com você? A ideia é que eu creio que Deus é o sustentador de todas as coisas, é o criador de todas as coisas, mas Ele não se importa com a minha pequena tempestade que eu estou passando. A ideia é essa. Pedro duvidou do cuidado de Deus na sua vida ali naquele instante. A ideia é como se fosse essa. Por que duvidaram homens de pequena fé? Por que você duvidou, homem de pequena fé? Em outras palavras, porque você desconfiou da extensão do meu poder na sua vida. Mesmo assim, para nós, a gente vem para a igreja, canta ao Senhor, canta hinos de que Deus é o Criador de tudo, está no centro do universo, mas acho que Deus está ocupado demais para se importar com a minha vida, né? Estou sem emprego, acho que Ele não está nem aí para isso, né? Ele está ocupado demais com essas coisas. Acho que Deus não se importa muito com o que eu estou passando, com a crise que minha família está passando. Mas esse texto aqui quer nos ensinar que Deus, Ele sabe muito bem o que é que nós passamos. Ele conhece muito bem aquilo que muitas vezes queremos esconder dos outros, de nós mesmos. Porque antes que a palavra chegue à boca, Ele já conhece. A angústia no peito, o choro na alma, Deus conhece na minha e na sua vida. Meus irmãos, isso nos ensina a última lição. A lição de que, em meio à tempestade, muitas vezes, essas crises, essas tempestades, vêm para as nossas vidas com a finalidade de adorarmos a Deus. Confissão dos nossos lábios. Veja comigo no versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. E o 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles a adoraram. Primeira vez que saem da boca dos discípulos uma confissão de adoração de que Cristo, de fato, é o Filho de Deus. E as crises e a tempestade vêm nas nossas vidas com essa finalidade mesmo. Porque quem é você na tempestade? Quem é você na hora da crise? Você é aquele que murmura? Você é aquele que reclama de tudo? Você é aquele que desconfia? Muitas vezes somos assim. Para mostrar que de fato não depende de nós. Para mostrar que de fato somos falhos e somos fracos e não temos o controle das nossas vidas, e graças a Deus por isso, porque quem controla as nossas vidas é o próprio Deus. Nós não somos deuses que controlamos as nossas vidas e fazemos o que bem entendemos. Não. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem muitas vezes envia tempestades, é muitas vezes que permite que nos afoguemos para percebermos a nossa dependência, para percebermos que somos servos e Ele é Deus, para nos humilhar, para quebrar o meu e o seu orgulho, que muitas vezes pode pensar: é pela força do meu braço, é pelo trabalho que eu tenho, é pelo diploma que eu consegui.
Ah, eu sou bem-sucedido na vida e eu vou ser bem-sucedido na vida porque eu vou estudar. Não necessariamente, meu irmão. Quem sabe dos nossos caminhos é o Senhor. O que geralmente acontece é isso. Que bom, que estude, trabalhe. É isso que o sábio observou. Mas isso é vaidade, ele vai dizer. Trabalho, todos esses conhecimentos, todas essas construções, isso é vaidade. Porque, no final de tudo, o que importa é obedecer à lei do Senhor e o temer para todo sempre. É isso que Eclesiastes vai dizer. Ele vai dizer que ele observou um homem que trabalhou a vida toda e morreu pobre. Mas ele vai também observar um homem que não trabalhou nem um dia de sua vida e no final morreu rico. Vai entender, isso é vaidade, ele vai dizer. Porque isso é um enigma. A gente não entende essas coisas muitas vezes. Porque muitas vezes uns são felizes e outros sofrem tanto. Não temos as respostas para todos. Isso só revela a nossa pequenez, a nossa criaturidade. O que nós podemos fazer é dobrar diante de Deus o nosso coração, reconhecer que nós dependemos dEle. Ele é o oleiro e eu sou o barro. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Jovem, planeje sua vida, construa sua vida, não na dependência de todo mundo. Ah, eu vou conseguir pela minha capacidade, pelo meu diploma. Não. Mas na dependência de Deus, que muitas vezes coloca pessoas em nossa volta, familiares em nossa volta, para tomarmos decisões certas. Conselhos, sabedoria está na multidão dos conselhos. A igreja do Senhor, ela vive dessa forma. Meus irmãos, eu comecei, melhor dizendo, com um poema. Quero terminar com um que está no segundo livro das Crônicas de Nárnia, que é o poema narniano, que vai dizer que a dor e o sofrimento, o mal, ele fala do mal e do sofrimento ali naquela situação a qual as crianças estão passando, né? Naquele inverno da Rainha do Gelo ali, toda aquela perseguição que eles estão sofrendo. Mas há um poema narniano, a qual os castores se pegam, ao qual recita para as crianças. Isso fala muito sobre nós, do povo da esperança, que a nossa esperança não deve estar nas coisas materiais passageiras, mas deve estar no leão da tribo de Judá. Ele vai dizer que, o poema vai dizer o seguinte: o mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. E na sua juba, a flor há de brotar. A gente não pode muitas vezes entender, a gente não vai conseguir entender pandemias, tempestades, as dores, a perca. Não sei se assim como eu, você perdeu alguém, algum ente querido. A gente muitas vezes não vai entender. Mas o que a gente se apega é no leão da tribo de Judá. Não é na tempestade, não é no inverno, porque isso vai passar. Quando ele voltar, ele vai botar todas as coisas nos eixos. É isso que o poema está dizendo. Nos novos céus e na nova terra não mais haverá choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nem luto, porque ele reinará para todos sempre. Meus irmãos, e para que isso acontecesse, ele teve que se lançar numa tempestade. Aqui eu faço paralelo com Jonas. Falei sobre Jonas. Não sei se você conhece a história de Jonas, no capítulo 1, versículo 12, quando os marinheiros lançam sorte para saber por que aquela tempestade está acontecendo ali na vida deles. E cai a sorte sobre Jonas. E ele vai dizer: a culpa é minha mesmo. Eu estou fugindo do Deus que criou os céus, a terra e o mar. É como se ele estivesse dizendo, os marinheiros: cara, tu é doido de fugir de um Deus que é o criador disso tudo e que sustenta isso tudo?
Ele tinha teologia boa, ele conhecia Deus, mas a prática, a ortopraxia, né? Ele conhecia a Deus, mas o que faltava era transformação em seu coração. E ele vai dizer: me lancem na tempestade, que a tempestade vai salvar você. A tempestade vai cessar e vocês serão salvos. Me lancem na tempestade. Paralelo com Cristo Jesus é muito óbvio aqui. Cristo Jesus se lançando nessa tempestade aqui, em Mateus capítulo 14, versículo 22. Jesus indo até seus discípulos em meio à tempestade, andando sobre as águas, porque Ele é Deus, só Deus pode fazer isso. Mas existe uma tempestade maior que virá lá na frente, no decorrer do Evangelho. Se você puder ler, leia, que é a tempestade da cruz. A tempestade da ira de Deus sendo derramada sobre Cristo Jesus para que você e eu pudéssemos ser poupados, da mesma forma como foram os marinheiros na vida de Jonas. Isso é o Evangelho da graça. Porque é isso que nos impulsiona a vir todos os dias para a igreja, ouvir a voz do Senhor. É isso que nos impulsiona a irmos trabalhar com ânimo, com alegria. Porque a gente faz da nossa vida um culto diante de Deus. Nosso culto não é só aqui nas quatro paredes. É uma vida litúrgica diante de Deus, diante dos homens, engrandecendo a Deus onde quer que eu esteja. Um homem íntegro, um jovem íntegro, que glorifica o nome do Senhor onde quer que esteja, porque é o Evangelho que nos impulsiona, é o Evangelho que nos dá coragem de pregarmos o Evangelho, de sermos um, de vivermos em comunhão uns com os outros. É o Evangelho. Porque é Cristo Jesus que sustenta a sua igreja, é Cristo Jesus que sustenta a minha e a sua vida, a vida da minha e da sua família, porque Ele se lançou na maior de todas as tempestades, que é a tempestade da cruz. Creia nisso essa noite. Por isso que a gente precisa ouvir constantemente a boa notícia, o Evangelho. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer: eu quero vos lembrar, irmãos, do Evangelho. Por quê? A gente esquece. A gente está rodeado de más notícias. A gente precisa ouvir a voz do Senhor. A gente precisa ouvir o Evangelho, a boa notícia. Constantemente, porque a gente esquece. A gente esquece, meus irmãos. A gente é fácil demais de se esquecer. Conheço alguém que já se esqueceu até o carro, foi trabalhar de carro e voltou para casa a pé. Você tem noção disso? A gente esquece até dessas coisas, imagina da palavra de Deus. Ele teve que voltar, porque a esposa dele malhou ele quando chegar em casa. Mas isso só demonstra o quê? A nossa pequenez, a nossa falha. Somos fracos. Precisamos do Senhor, precisamos do Evangelho de Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor te trouxe aqui para revigorar sua fé, para renovar sua alma, para ouvir o Evangelho. Se você está passando por uma tempestade, por uma crise, nessa pandemia como um todo, saiba que nós somos o povo da esperança, porque nossa esperança está no leão da tribo de Judá e não nas coisas em si. Amém? Deus abençoe vocês.